Meus pais me excluíram de todas as viagens de família por mais de 20 anos. Eles sempre diziam: você nunca se encaixa nas viagens. É melhor não ir. Mas quando fiz uma viagem de luxo, tudo pago, com a minha nova família, eles enlouqueceram. Tenho 34 anos e acabei de ver no Facebook as fotos da viagem mais recente deles. De novo, meus 3 irmãos estavam lá, sorrindo com seus parceiros e filhos. Meus pais no centro, abraçando todos. A legenda dizia: família é tudo. Abençoados. Não sinto mais aquela dor aguda de antes. Isso já virou um tipo de anestesia. Porque não é novidade. Acontece há mais de 20 anos. Tudo começou quando eu tinha 13 anos. Era dezembro, e meus pais estavam arrumando malas enormes na sala. Meus irmãos corriam pela casa animados, falando da praia, do mar, de Acapulco. Eles iam passar o Natal lá. Eu descia as escadas com minha mochila, que tinha arrumado no dia anterior, maiô, sandálias, a câmera descartável que comprei com minha mesada. Minha mãe me viu e parou de dobrar roupas. O que você está fazendo? Ela falou como se fosse óbvio, como se eu devesse saber. Estou indo arrumar minhas coisas, respondi, com a voz pequena. Meu pai apareceu com um cooler nas mãos, olhou para mim e depois para ela. Minha mãe suspirou, irritada, mas sem querer dizer diretamente: você não vai, querida. As palavras caíram secas, sem cuidado nenhum. Por quê? Meu pai colocou o cooler no chão. Não tem espaço no carro. E alguém precisa ficar com o vovô. Mas, é Natal. Minha mãe já estava fechando a mala, pressionando a tampa com o joelho. Você nunca se encaixa nas viagens. É melhor não ir. Você fica mais confortável aqui. O vovô cuida de você. 20 minutos depois, meus irmãos entraram no carro. Vi tudo pela janela do meu quarto, risadas, malas no porta-malas, até o cachorro indo junto. Até o maldito cachorro foi. Minha mãe nem olhou para trás. E assim começou o padrão. Ano após ano. Verão de 2010, Europa. Espanha, França e Itália. Eu fiquei com o vovô vendo documentários da National Geographic sobre os mesmos lugares. Natal de 2011, cruzeiro no Caribe. Eu comendo peru requentado na casa dele, que sempre cheirava a café e madeira velha. Ano Novo de 2015, cabanas na montanha. Eu assistindo a virada na TV enquanto o vovô dormia na poltrona. As desculpas mudavam, o resultado não. Não temos orçamento para todos. Você é caseiro. Você não iria gostar. Alguém precisa ficar com o vovô. Viajar com você é complicado. Eles nunca perguntaram se eu queria ir. Só decidiram que eu não servia. Mas tem algo que meus pais nunca souberam: aqueles fins de semana com o vovô salvaram minha vida. Ele morava numa casinha simples na periferia, com um jardim enorme cheio de árvores frutíferas e um cachorro velho chamado Canelo. E a casa dele enchia aos fins de semana. Meus tios, irmãos do meu pai, chegavam com meus primos, trazendo vida para aquele lugar. Tio Javier chegava cedo com carne para o churrasco. Tio Roberto trazia minha prima Daniela e o Mateu. Tia Lúcia levava as sobremesas e ficava na cozinha ajudando o vovô. E eles sempre me incluíam em tudo. Daniela tinha minha idade, viramos grudadas. Mateu, 2 anos mais novo, virou o irmãozinho que eu realmente queria ter. A gente jogava bola no jardim até escurecer. Fazíamos cabanas com lençóis na sala. Assistíamos filmes todos juntos no sofá velho. Meus tios nunca perguntavam por que eu estava lá e meus pais não. Nunca faziam comentários. Só me abraçavam quando eu chegava e diziam que sentiram minha falta. O vovô era diferente. Ele sabia. Eu via nos olhos dele quando aparecia com minha mochila nas tardes de sexta. Ele sabia que meus pais tinham saído de viagem outra vez, que tinham me deixado para trás. Mas ele nunca me fez sentir peso nenhum. Ele abria a porta e dizia: chegou meu campeão. E eu sabia que ele falava a verdade. Uma noite, quando eu tinha uns 16 anos, estávamos sentados na varanda. Todo mundo já tinha ido embora. Vovô fumava seu cachimbo, algo que meu pai odiava, mas que para mim era reconfortante. Vovô,
Por que o senhor acha que eles nunca me levam? Ele demorou a responder. Deixou o silêncio ficar entre nós. Depois disse: família não é só sangue, meu filho. Família é quem escolhe ficar, quem escolhe te incluir, quem faz você sentir que importa. Ele olhou para o céu estrelado. Seus tios te amam. Seus primos te amam. Eu te amo. Isso não é família? Ele não respondeu minha pergunta diretamente e nem precisava. Eu já sabia a verdade, meus pais não me levavam simplesmente porque não queriam. Não havia motivo mais profundo que isso. E o vovô, com seu silêncio gentil, me ensinou que tudo bem. Que eu estava bem. Os anos passaram e a exclusão continuou, mas já não me destruía. Aos 18, 20, 25, eu ainda não era convidado. Eu ainda via as fotos nas redes sociais. Eu ainda percebia como meus irmãos tinham 1000 lembranças juntos que eu não tinha. Mas eu tinha as minhas. Tinha os churrascos com o tio Javier, as conversas de madrugada com a Daniela, as lições do vovô. Eu tinha uma família que me escolheu mesmo quando a família em que nasci não me quis. Parei de perguntar o motivo. Parei de tentar caber nas viagens deles. Parei de precisar da aprovação deles. Construí minha vida longe, faculdade, trabalho, relacionamentos. E fiz tudo isso com o apoio do vovô e dos meus tios. Meus pais apareciam só em ocasiões obrigatórias, aniversários importantes, casamentos. Agiam como se estivesse tudo normal, como se não existissem 20 anos de exclusão entre nós. Eu deixava pra lá, porque já não ligava mais. Até eu conhecer a Laura. Ela entrou na minha vida como um furacão quente. Trabalhávamos na mesma empresa. Ficamos amigos, depois viramos algo mais. A família dela era enorme, barulhenta, carinhosa. No nosso segundo mês de namoro, ela me levou para um jantar de família e eu fiquei impressionado com o amor deles, com a forma natural como me incluíram sem me conhecer. Contei para ela sobre minha família, sobre as viagens, sobre o vovô. Ela chorou ao ouvir tudo. Depois me abraçou e disse: é a perda deles. Eles deixaram de conhecer a pessoa mais incrível que eu conheço. 2 anos depois, nos casamos. Vovô foi meu padrinho. Meus tios e primos lotaram metade do salão. Meus pais e irmãos ficaram na primeira fila, sorrindo para as fotos. Mas quando o fotógrafo pediu uma foto com a minha família, eu chamei o vovô, meus tios e meus primos. Essa era minha família. Eu vi a expressão da minha mãe. Ela apertou os lábios, mas não disse nada. Nunca disse. A vida seguiu. Laura e eu compramos uma casa. Continuei indo aos jantares de domingo com o vovô. Continuei sendo o melhor amigo da Daniela. Continuei parte daquela família. Meus pais continuaram viajando, agora levando meus sobrinhos, os filhos dos meus irmãos. Eu via fotos deles na Disney, em Nova York, no Canadá. A nova geração sendo incluída. E eu ainda de fora. Mas não doía mais. Ou pelo menos eu achava que não. Até chegar o convite. A família da Laura fazia uma viagem grande a cada 2 anos. Era tradição. Eles alugavam uma casa enorme na praia, convidavam todo mundo e passavam uma semana juntos. Eu já tinha ido em 2, Playa del Carmen na primeira, Puerto Vallarta na segunda. Desta vez eles iam caprichar. Laura chegou em casa numa terça-feira com um sorriso que sempre significava coisa boa. Carregava o laptop debaixo do braço e uma garrafa de vinho na outra mão. Preciso te mostrar uma coisa, ela disse. Sentamos na sala. Ela abriu o computador e me mostrou um resort na Riviera Maya. Não era qualquer resort. Era o tipo de lugar que a gente vê em revista, vilas privativas com piscina, praia exclusiva, restaurantes gourmet, spa, tudo incluso. Meus pais alugaram o lugar inteiro por uma semana, Laura disse. Seremos umas 20 pessoas, a família toda. Parecia incrível, mas eu já sabia que sempre íamos nas viagens da família dela. Mas então ela falou algo que eu não esperava. Quero que você convide a sua família. Fiquei em silêncio. Seu avô, seus tios, seus primos, a família que é realmente sua. Meus pais já disseram que sim. Tem espaço, tem orçamento,
e eles querem conhecer todos melhor. E, sério, seu avô merece uma viagem assim. Seus tios sempre foram incríveis com você. A Daniela é praticamente sua irmã. Eu quero que eles estejam lá para ser nossa família completa. Senti um nó na garganta. Mas o vovô está ficando velho, não sei se ele consegue viajar. Laura já tinha pensado em tudo. Tem uma vila no térreo, com acesso direto à praia, banheiro adaptado e podemos pedir uma cadeira especial para areia. Já resolvemos tudo. Era assim que a família dela era, eles incluíam, pensavam nos outros, faziam espaço. Fui falar com o vovô naquela mesma semana. Cheguei na casa dele numa sexta, como sempre. O Canelo já não estava mais, tinha morrido no ano anterior, mas a casa ainda tinha o mesmo cheiro de café e madeira antiga. Vovô, tenho uma proposta. Expliquei sobre a viagem, o resort, o convite. Vi os olhos dele encherem de lágrimas. Não quero ser um peso, meu filho. Você nunca foi um peso. Nunca. Você foi minha salvação quando eu precisei. Deixe eu fazer isso por você, por nós. Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois assentiu. Tudo bem, mas só se você convidar o Javier, o Roberto e as crianças. Meus olhos também se encheram. Eles já estão convidados, vovô. Todos. Liguei para o tio Javier naquela noite, para o Roberto no dia seguinte, para a Daniela, o Mateu, todos. As reações foram parecidas: surpresa, alegria, gratidão. Alguns tentaram recusar por causa dos custos, mas deixei claro que tudo estava pago. Os pais da Laura insistiram. Eu insisti. Era importante. Eles mereciam isso. 2 meses se passaram com os preparativos. Garantimos tudo para o vovô: remédios, consultas, a cadeira especial. A Daniela me ligava toda semana, animada. Eu não acredito que vamos fazer isso. Não acredito que vamos juntos. Nem eu dizia. Mas é real. O dia chegou. Viajamos todos juntos, quer dizer, em 2 voos, a família da Laura em um, e nós em outro. O vovô estava de cadeira de rodas no aeroporto, mas sorria de um jeito que eu não via há anos. Quando chegamos ao resort, fiquei sem palavras. As fotos não chegavam nem perto da realidade. Era um paraíso branco e azul turquesa, palmeiras, areia perfeita, o som constante do mar. Vovô ficou parado na porta da vila dele, olhando para o oceano. Não acredito que estou aqui, Daniela sussurrou, chorando. O Mateu não parava de tirar fotos. Meus tios me abraçavam, agradecendo sem parar. Eu dizia que não precisava agradecer, que aquilo era o mínimo depois de tudo que fizeram por mim. Aquela semana foi mágica. Tomávamos café juntos no restaurante principal, um buffet enorme, frutas frescas, sucos. O vovô pedia a mesma coisa todos os dias, huevos rancheros e café preto. Ele sempre sentava perto da janela, olhando o mar enquanto comia devagar, aproveitando cada segundo. De manhã ficávamos na praia. O resort tinha uma cadeira especial que flutuava na água e levamos o vovô para o mar. Aos 80 anos, era a primeira vez que ele sentia água salgada nos pés em uma praia assim. Eu chorei. À tarde, cada um fazia algo: spa, piscina. Eu ficava com o vovô na varanda dele, lendo ou só sentado ao lado dele em silêncio. As noites eram as melhores. Jantávamos todos juntos, 20 pessoas em uma mesa enorme. A família da Laura e a minha família misturadas, rindo, contando histórias, fazendo brindes. Uma noite, o pai da Laura levantou a taça. A família que escolhemos, a família que construímos, e por estarmos todos aqui. O vovô secou os olhos. Eu tirei muitas fotos, não consegui evitar. O vovô com os pés no mar. Meus tios brindando ao pôr do sol. A Daniela e o Mateu com os filhos na piscina. No jantar daquela noite, estávamos todos juntos. Laura me viu pegar o celular pela 10ª vez. Você vai postar alguma coisa, né? Eu nem tinha pensado nisso, mas ela tinha razão. Acho que sim. Faça. Deixe eles verem o que é uma família de verdade. Na última noite, fiz um post no Instagram. Várias fotos, com o vovô aparecendo em quase todas.
Meus tios bem visíveis, a Daniela, o Mateu, todo mundo. A legenda era simples: férias com minha família. As melhores da minha vida. Marquei o local, marquei o vovô, meus tios, meus primos. Não marquei meus pais. Nem pensei neles quando postei. Talvez tenha sido meu primeiro erro, ou minha melhor decisão. Ainda não sei. O que eu sei é que, na manhã seguinte, meu celular explodiu. Acordei com 27 notificações, mensagens, ligações perdidas, comentários. Os primeiros eram de amigos. Que incrível, que lugar lindo, seu avô está tão feliz. Depois vieram os outros. Minha mãe, você está viajando e não nos contou? Meu pai, vejo que você levou meu pai de viagem. Meu irmão mais velho, sério, mano? O que está acontecendo? Minha irmã, estamos todos confusos. O vovô está nas suas fotos. Nossos tios também. Por que não soubemos disso? Coloquei o celular virado para baixo. Laura me olhou da cama. São eles? Sim. O que você vai fazer? Nada. Hoje é nosso último dia. Não vou estragar. Mas as mensagens continuaram. E ficaram mais diretas, irritadas, acusatórias. Minha mãe, isso é desrespeitoso. Levar a família do seu pai e não nos avisar. Meu pai, preciso que você me ligue agora. Minha irmã, a mamãe está chorando. Diz que você humilhou ela em público. A tia Carmen, irmã da minha mãe, que eu nunca gostei. Que bom que você pode pagar seus luxos e deixar seus pais de fora. Sempre foi ingrato. Esse comentário era público no meu post. A Daniela viu e me mandou mensagem. Quer que eu responda? Porque eu quero muito responder. Disse que não valia a pena. Mas então algo inesperado aconteceu. O vovô postou as próprias fotos. Eu nem sabia que ele sabia postar. A Daniela tinha ensinado ele a mexer no Instagram no ano passado, mas achei que ele só olhava fotos. Mas lá estava. Uma foto do jantar em grupo. Outra dele na praia. Outra de mim e da Laura no pôr do sol. A legenda dele. Com meu neto favorito e meus filhos no paraíso. Obrigado, meu filho, pelos melhores dias da minha vida. Isso é o que é família. Os comentários começaram a aparecer. Parentes distantes, amigos do vovô, vizinhos. Que maravilha, Dom Alberto. O senhor merece. Então veio o comentário do Andréas, filho do tio Javier. Bem merecido, vovô. Depois de tantos anos cuidando de todo mundo, finalmente alguém cuida de você. Um comentário inocente, ou talvez nem tanto. O Andréas sempre soube de tudo. Minha mãe viu o post. Eu sei porque, 3 minutos depois, meu celular tocou, era ela. Não atendi. Ela ligou mais 4 vezes. Depois mandou um áudio, chorando e irritada ao mesmo tempo. Preciso que você explique o que está acontecendo. Por que seu avô está postando fotos de uma viagem que não sabíamos? Por que seus tios estão lá? Por que nós não estamos? Me ligue agora. Laura colocou a mão no meu ombro. Você vai ter que responder uma hora. Eu sei, mas não hoje. Hoje eu só quero aproveitar. Descemos para o café. O vovô já estava na mesa de sempre, sorrindo, sem saber do drama digital rolando. Sentei ao lado dele. Obrigado pelo post, vovô. De nada, meu filho. Era verdade. E era mesmo. Mas a verdade tem consequências. Voltamos no domingo à tarde. O vovô estava cansado, mas feliz, com cor no rosto, brilho nos olhos. Ele me abraçou no aeroporto antes de ir com o tio Javier. Obrigado, meu filho, por tudo. Não me agradeça. Você me deu muito mais. Quando chegamos em casa, eu mal tinha colocado as malas no chão quando chegou a mensagem no grupo da família. Mamãe, jantar na sexta, 19 horas. É importante. Todos devem vir. Não é opcional. Meu irmão, o que foi, mãe? Ela, falamos na sexta.
Laura leu por cima do meu ombro. Finalmente. Cheguei na casa dos meus pais 10 minutos atrasado. Eu cheguei uns 10 minutos atrasado. Não foi de propósito, ou talvez um pouco. Todos os carros já estavam lá. Meus 3 irmãos, todos pontuais. Na mesa, o jantar estava pronto: frango ao molho, arroz, feijão, todos os pratos que eu amava na infância. Isso já era um mau sinal. Quando minha mãe cozinhava minhas comidas favoritas, era porque queria alguma coisa. Sentamos e ninguém falou nada. Só dava para ouvir o barulho dos talheres. Meu pai tentou puxar assunto sobre meu trabalho. Eu respondi com um sim, não, tá. Minha mãe perguntou da Laura. Eu só disse que estava tudo bem. Minha irmã Ana tentou falar sobre os filhos, mas minha mãe a ignorou completamente. De repente, minha mãe colocou os talheres na mesa com força. O som ecoou. Vamos ser diretos, ela disse. Como você teve coragem de levar seu avô para viajar e não avisar sua própria mãe? Seu próprio pai? A voz estava controlada, mas as mãos tremiam. Meu pai entrou na conversa, mais calmo, mas magoado. Você levou meus irmãos, seus primos, e eu descobri pelo Facebook. Sabe o quanto isso é humilhante? Meu irmão do meio, Carlos, também falou: eu não entendo, cara. Por que você não contou? Somos sua família. Respirei fundo. Eu sabia que esse momento ia chegar. Eu levei as pessoas que realmente me criaram. As pessoas que estavam lá quando vocês não estavam. Minha mãe levantou brava. Nós sempre estivemos lá. Te demos casa, comida, escola. E é assim que você agradece? Eu respondi: estávamos no mesmo teto, mãe. Isso não significa que vocês estavam presentes. Meu pai bateu levemente na mesa. Isso é ridículo. Você está fazendo drama por causa de algumas viagens. Foi aí que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foram algumas viagens, pai. Foram todas. 20 anos. Todas as vezes vocês me deixaram para trás. Não foi acidente. Não foi falta de espaço. Foi uma escolha. E vocês fizeram essa escolha repetidamente. Meu pai ia responder, mas meu irmão mais novo, Diego, falou antes. Ele quase nunca falava nessas reuniões. Pai, ele está certo. Todos olharam para ele. A voz dele tremia. Eu lembro. Eu tinha uns 10 anos. A gente ia para Disney. Ele me perguntou se achava que ele ia dessa vez. Eu disse que sim, fiquei feliz por ele, achei que ia. Quando ele desceu com a mochilinha, vocês falaram para ele ficar com o vovô. Eu vi ele chorando na varanda. Eu nunca esqueci. Silêncio total. Ana falou baixinho: eu lembro também, a gente achava estranho, mas éramos crianças. Achávamos que vocês tinham motivo. Minha mãe ficou pálida. Meu pai fechou a cara. Ela tentou recuperar o controle. Havia razões. Razões que vocês não entenderiam. Eu perguntei: que razões, mãe? Estou tentando entender há 20 anos. Ninguém respondeu. Peguei o celular, abri uma foto e coloquei na mesa. Natal de 2012, Cancún. 4 crianças na foto, meus 3 irmãos, e a filha de 6 anos do amigo do papai. Ela foi. Mas eu não fui porque eu não tinha orçamento. Ponto. Meu pai olhou a foto e ficou mudo. Continuei: sabem que o vovô tem uma gaveta cheia dos desenhos que eu fazia da família quando era pequeno? Em todos eles, eu estou do lado dele. Nunca do lado de vocês. Porque mesmo com 8 anos, eu já sabia quem era minha família de verdade. Meu pai finalmente falou: você está usando meu pai contra mim? Eu me levantei. A cadeira arrastou no chão. Eu não usei ele. Eu amei ele. Algo que vocês nunca fizeram comigo. Minha mãe começou a chorar. Era a tática de sempre. Funcionava com meus irmãos. Mas comigo, não mais. Por 20 anos eu não me encaixava nas viagens. Você mesma disse isso, mãe. Eu tinha 13 anos.
Mas com o vovô, eu sempre me encaixei. Ele me dava espaço à mesa. Meus tios me incluíam nos churrascos. Meus primos me tratavam como família. Respirei fundo e concluí: sabem de uma coisa? O vovô confrontou vocês quando eu tinha 15 anos. Ele disse que vocês estavam me destruindo. Ele me disse isso anos atrás. Disse que vocês estavam me fazendo acreditar que eu não merecia amor. Meu pai ficou tenso. Ele sabia. Meu avô tinha dito para ele: esse menino vai crescer achando que não vale nada. E quando ele crescer e vencer, não reclame. E sabe o que vocês responderam? Que ele não entendia nada, que ele devia cuidar da própria vida, porque vocês sabiam como criar seus filhos. Olhei para os dois. Ele me salvou de vocês. Ele me deu o amor que vocês não quiseram me dar. E eu dei para ele a viagem que ele merecia. A viagem que nós merecíamos. Minha mãe enxugou as lágrimas. A gente pode consertar isso. Podemos recomeçar. Eu balancei a cabeça. Eu não quero desculpas. Eu não preciso mais delas. Meu pai perguntou: então por que você veio? Respondi: para que vocês soubessem a verdade. Para entenderem por que o vovô escolheu viajar comigo e não com vocês. Para saberem que agora não dói mais. Eu não preciso mais de vocês. Fui até a porta. Não vai haver viagem de família paga por mim. Minha família é o vovô, meus tios, meus primos, a Laura. Podemos ser cordiais nos encontros importantes, mas não finjam que eu sou importante para vocês agora. Diego levantou. Espera. Parei. Ele disse: desculpa. Eu devia ter falado alguma coisa todos esses anos. Eu respondi: não é sua culpa. Você era só uma criança. Olhei para meus pais pela última vez. Cuidem do vovô quando eu não puder. É o mínimo. Saí e fechei a porta devagar. Ouvi minha mãe chorando, meu pai falando baixo, meus irmãos conversando. Mas continuei andando. Entrei no carro, respirei fundo e, pela primeira vez em 20 anos, me senti livre. Atualização. Meus pais tentaram ligar. Nas primeiras semanas, mandaram uma desculpa: lamentamos que você tenha se sentido excluído. Como se o problema fosse a minha percepção, e não as ações deles. Eu não respondi. Diego e Ana me procuraram. Tomamos café, conversamos de verdade pela primeira vez em anos. Eles entenderam tudo. Carlos ainda está do lado dos meus pais, diz que estou exagerando. Famílias são assim, às vezes se dividem. O vovô continua indo almoçar comigo todo domingo. Os olhos dele brilham toda vez que fala da viagem. Ele diz que foi o melhor presente que já recebeu. Isso já vale tudo. Meus tios e primos continuam mandando fotos no nosso grupo. Já estamos planejando a próxima viagem. Algo simples. Talvez alugar uma casa na praia. O lugar não importa. Importa quem está junto. A Laura diz que eu estou mais leve, mais feliz. E ela tem razão. Parece que o peso que eu carregava desde os 13 anos finalmente saiu. Alguém perguntou nos comentários se eu me arrependo de ter postado as fotos. Se me arrependo de ter causado esse andrama. A resposta é não. Porque eu não causei nada. Eu só revelei o que já estava ali há 20 anos. E se meus pais se sentem humilhados, talvez agora entendam um pouco do que eu sentia cada vez que me deixavam para trás. Será que um dia teremos uma relação normal? Não sei. Talvez não. Provavelmente não. Isso dói um pouco. Sim. Mas aprendi algo importante. Você pode amar sua família e ainda assim escolher não deixar que ela te machuque mais. Você pode perdoar sem esquecer. Pode seguir em frente sem precisar da aprovação deles. A família que eu escolhi e que me escolheu está comigo todos os domingos, em cada ligação, em cada mensagem. Eu não preciso correr atrás do amor de quem nunca quis me dar. No fim, eu me encaixei sim. Só não era com eles. E tudo bem. Finalmente, tudo bem.
Às vezes, a família de sangue não é a família que você precisa. E está tudo bem construir a sua própria tribo, ficar perto de quem te escolhe todos os dias, de quem te dá um lugar à mesa, na foto, na viagem. Você não precisa implorar espaço na vida de quem nunca quis fazer espaço para você. Família de verdade não exclui. Não condiciona amor. Família de verdade te acolhe, não porque você é perfeito, mas porque você é você. E quando você encontrar essa família, seja de sangue ou de coração, proteja, celebre, leve para a praia, para onde for. Eles merecem estar nos seus melhores momentos, não aqueles que te deixaram fora dos deles.